Nós vamos dar continuidade àquele assunto que nós começamos na semana passada, que é sobre viver, né? Nós entendemos que nós fomos chamados para viver e não meramente sobreviver. Então nós estamos fazendo um passeio pelas Escrituras e aprendendo mais sobre a vida, como nós devemos viver essa vida que nos é dada, como é que nós devemos expressar a nossa vida, como é que nós devemos experimentar a vida, tudo isso a partir de uma perspectiva bíblica. Como é que nós podemos tirar o maior potencial possível dessa grande jornada que o Senhor nos colocou nela, que é essa jornada da vida, que é a jornada da existência. O grande problema da jornada da existência é que nós caímos muitas vezes no mecanicismo, na autonomia, no sentido de ser automático, e começamos a simplesmente sobreviver e deixamos de experimentar toda a beleza da vida, que é a vida que Cristo pode nos dar. Para isso nós precisamos entender sobre a vida com Cristo e a vida longe de Cristo, e o que as Escrituras realmente, então, definem como vida com Cristo, vida longe de Cristo, e quais são as implicações para aqueles que depositam a sua vida nas mãos de Cristo e as consequências para aqueles que vivem as suas vidas longe de Cristo. Eu gostaria de falar hoje para os irmãos, dentro desse tema sobreviver, um subtema que seria restaurando as fontes da vida. Abram as suas Bíblias comigo, por favor, em Provérbios, livro de Provérbios. Eu vou ler o capítulo de número 4, o versículo 23, apenas esse. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, viver não é uma coisa simples, nós sabemos disso. A vida não é uma coisa simples e que deve ser tratada de maneira simplória. À medida que nós tratamos a vida de forma simples, sem levar em consideração cada nuance, e cada tom, e cada cor que a vida tem, nós deixamos de experimentar a vida na sua totalidade. Nós deixamos de experimentar a beleza da vida. Mas nós temos a tendência a cair nessa vida automática e pararmos de perceber os tons da vida, os tons de cores que a vida nos proporciona. E, de repente, nós começamos a enxergar a vida num tom meio lusco-fusco, um tom meio cor de cinza. E fica tudo muito nublado. E a vida parece muito acinzentada, parece não ter brilho, parece não ter gosto, parece não ter beleza. Mas nós deixamos de perceber as coisas simples. Nós deixamos de perceber as coisas simples que nós passamos a perceber quando saímos do cotidiano, quando saímos dessa vida mecânica diária. É quando você faz uma viagem que, de repente, você para e começa a perceber que o sol nasce e o sol se põe. E que sol nascer e sol se pôr é uma coisa fantástica. É uma coisa que dá um brilho na vida, que dá um tom na vida, de uma magnitude que você chega a sentir isso dentro do seu coração.
E aquela visão, aquela imagem é traduzida para você em profundos sentimentos, em expressões de emoção que chegam a trazer, a dar eletricidade, a inspirar a nossa vida. É nos momentos que nós saímos dessa vida cinza que nós percebemos a beleza de uma flor, que nós caímos em nós mesmos para percebermos a beleza de uma amizade. É que nós começamos a sentir o gosto e os sabores da comida, porque no dia a dia a gente não sente os sabores, a gente só engole. Parece que a gente vive para comer e não come para viver, sentindo esses sabores tão maravilhosos que Deus nos deu. São essas belezas simples que nós vamos deixando de lado. Por quê? Porque a vida, ela é complexa e nós estamos sempre tendo que lidar com uma série de influências, de eventualidades, de circunstâncias que tendem a nos moldar e que tendem a nos afastar das belezas da vida. E nós deixamos de perceber que existe algo em nós que, com o devido cuidado, sendo ele devidamente guardado, sob uma orientação certa, ele pode trazer um tom totalmente diferente na nossa vida, para a nossa realidade e para a realidade daqueles que estão ao nosso redor. Tudo o que se externaliza, tudo o que se materializa e se concretiza através da nossa vida, sejam palavras, atos, reações, expressões, tudo isso é fruto do nosso coração. E sendo fruto do nosso coração, é guiado por aquilo que está enchendo o nosso coração. Porque o próprio Jesus disse que a boca, ela expressa, ela fala, ela apresenta aquilo que o nosso coração está cheio. Então, quando nós conversamos no dia a dia, nós manifestamos aquilo que está cheio no nosso coração. Um dos lugares onde eu fui criado, eu passei boa parte da minha infância indo lá, era uma fazenda. Nessa fazenda, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era pegar um cavalo e subir no alto da montanha. E no alto dessa montanha havia uma planície muito bonita, e ali naquela planície havia uma nascente. Era uma fonte de água, uma nascente linda, magnífica, que abastecia boa parte daquela região onde a fazenda se localiza. E ir naquela nascente era uma experiência única, não só por causa da beleza que havia ali, porque ela nascia como um pequeno esguicho de água, e à medida que ela ia crescendo, aumentando, ela ia descendo serra abaixo, e de repente ela formava uma grande cachoeira que corria pelas pedras e descia de uma altura de mais ou menos 50, 60 metros. E aquela experiência era fantástica. Mas uma das experiências que eu mais gostava era de ir naquele lugar com os meus primos, e nós então pegávamos folhas de inhame. Folhas de inhame são folhas grandes, e nós dobrávamos aquelas folhas em formato cônico, e íamos até a fonte de água, e pegávamos aquela água da fonte só para poder beber. Mas não era o meu gosto simplesmente beber aquela água, eu gostava de ver a água. Eu gostava de olhar para aquela água, porque quando eu colocava aquela água dentro dessa folha de inhame, aquela água era tão cristalina, aquela água era tão limpa, límpida, que ela se tornava como se fosse um cristal líquido, um diamante líquido. E era lindo ver aquela água parada ali, naquele copo que eu havia feito. O autor de Provérbios vai comparar o nosso coração a uma fonte assim. Ele vai dizer, olha,
vocês têm uma fonte que jorra, e jorra do coração de vocês. Esse coração, ele jorra alguma coisa, sai alguma coisa dele. E aí nós precisamos entender que essas fontes da vida, elas vão definir a nossa experiência de existência. Por quê? Porque o nosso coração jorra a vida da maneira como nós a experimentamos. Então, se a água for limpa, se a água for pura, se a água for bela, nós vamos experimentar um estilo de vida dessa mesma proporção. Agora, se a água que jorra do nosso coração, ela é suja, se a água que está sendo jorrada do nosso coração é contaminada, também nós seremos contaminados. Agora, a grande verdade é que aquilo que sai do nosso coração, por ser fonte, não contamina apenas a nós mesmos, mas contamina tudo aquilo que está à nossa volta. Porque a água, a fonte, ela não jorra só para nós mesmos, ela jorra para todos aqueles que estão ao nosso redor e que estão bebendo da gente. Em primeiro lugar, a nossa família. Então, tudo aquilo que jorra de nós, não apenas mostra do que nós somos feitos, mas também começa a contaminar aqueles que estão ao nosso redor. Então, se jorra água limpa, nós não apenas seremos pessoas puras e limpas, mas também aqueles que estão ao nosso redor experimentarão pureza, limpeza, prazer, gozo, satisfação. Experimentarão aquilo de bom que está sendo jorrado de nós mesmos. Porém, se aquilo que jorra do nosso coração é água suja, é água rota, também nós demonstramos do que somos feitos, e as pessoas que estão ao nosso redor, que estão bebendo dessa água, também experimentarão todo esse tipo de maldade, todo esse tipo de perversidade, todo esse tipo de contaminação que nós temos. Nós precisamos avaliar, segundo as Escrituras, o que é coração, para nós entendermos, de fato, o que está jorrando da gente, da onde jorra isso, o que é esse coração, de fato, dentro da expectativa bíblica. Coração, nas Escrituras, não tem nada a ver com um órgão bombeador de sangue. Nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, um coração, ele tem a ver com a consciência mais interna, mais essencial do ser humano. É o centro que governa a nossa vida. É a nossa capacidade de raciocinar, é a nossa capacidade de ter emoções, de ter vontade. Tudo isso é coração nas Escrituras. Quando nós pegamos os versículos do Antigo Testamento, coração ele é aplicado tanto para razão, quanto para emoção e vontade também. Então, o coração é essa sede que rege tudo o que nós somos. É a parte mais essencial de cada um de nós. É aquilo que nós somos na nossa integridade, na nossa essência, e que nós expressamos isso através das nossas ações, reações, através da nossa fala. Agora você pensa, imagina aí um manancial que é preservado, um manancial que flui águas límpidas, águas vivas, águas, que podem abastecer uma cidade. Imaginem um manancial que ele é garboso, ele é gracioso, ele é cheio de vida, porque ele inspira só de você chegar naquele lugar, tamanha beleza ele tem, e você poder, então, se saciar naquele local. Imagina esse local. Para que ele continue dessa maneira, é necessário que haja preservação. Para que ele seja conservado virgem, é necessário preservá-lo de uma intervenção que seja destrutiva. Por quê? Porque se houver uma intervenção destrutiva, aquelas águas serão contaminadas. Nesse manancial brota água limpa, pura, saudável. Assim era o coração do homem quando Deus o criou. Assim era o coração de Adão quando Deus o criou. Deus cria Adão com um coração
que é um manancial de águas limpas, puras. Mas depois do pecado, depois que o ser humano caiu em pecado, alguma coisa aconteceu. Aquele manancial foi maculado. E o que acontece? O próprio Adão começou a trazer lixo para dentro desse manancial. E quando você joga lixo no manancial, o lixo contamina o manancial. Ele contamina o solo e logo vai contaminar a água. E tudo que sair daquele manancial sai contaminado. E foi justamente isso que aconteceu com a humanidade, logo após a queda. O coração do ser humano ele foi contaminado por uma série de lixo. Lixo que se encontra no meu coração e se encontra no seu coração. Lixo começou a ser jogado ali, todo tipo de lixo, todo tipo de coisas ruins, as piores possíveis, foram sendo jogadas ali o tempo todo e às vezes continuam sendo jogadas. Coisas como ódio, rancor, mágoa, vingança, cobiça, prostituição, roubo, assassinato, imoralidade, egoísmo, egocentrismo. Todo tipo de lixo que produz todo tipo de peste que pode ser percebida se disseminando na sociedade. Tudo o que existe de ruim na sociedade, tudo o que existe de mal nesse mundo, nada mais é do que a contaminação da água rota, suja, podre, manchada, imaculada pelo pecado, e que sai contaminando tudo e todos que está ao seu redor. Esse é o coração do homem. Mas, quando nós olhamos para o coração, nós dizemos então que toda a razão do homem, toda a vontade do homem, todas as emoções do homem, são manchadas por esse mal. São manchadas por essa maldade. E aí nós olhamos na sociedade e percebemos que é verdade. Parece que o que se espalha com maior rapidez na sociedade é a maldade. E deixa eu falar para você, você espera que a maldade seja feita. Você espera que a maldade seja feita. Tamanho é o nosso comodismo, tamanho é a nossa percepção de que a maldade se espalha, mas a nossa conivência ao mesmo tempo é que você e eu também, nós esperamos muitas vezes que a maldade aconteça. É por isso que quando alguém acha um dinheiro e devolve, aquilo vira notícia. Uau, olha só, alguém devolveu o dinheiro! E todo mundo fica, uau! Mas isso deveria ser normal? Nossa, você viu, aquela pessoa salvou o outro, herói! Uau! Mas isso deveria ser normal. Nós invertemos. Aquilo que deveria ser eventual é a maldade. E nós deveríamos olhar e falar assim, nossa, aquele homem fez o mal. E nós falarmos, uau, por que ele fez o mal? E não o contrário. Nós invertemos os papéis. Porque nós estamos acostumados com esse ambiente da maldade. E nos esquecemos que, quando Deus nos criou, Ele nos criou justamente a sua imagem. A imago Dei, a imagem de Deus está em cada um de nós. Essa imagem, ela foi, conspurcada, suja pelo pecado. Mas ainda temos a imagem de Deus. Mas essa imagem de Deus ainda está em nós. E o nosso coração, apesar de sujo, ainda é a representação dessa imagem de Deus. Porque a imagem de Deus em nós não é corpo físico. Não é que Deus tem cabeça, pé, mão, igual nós achamos que Ele tem. Até porque Ele não pode ter, porque Deus é espírito, diz as Escrituras. E corpo físico não é característica de espírito. Característica de espírito é ser insubstancial, não ter substância. Logo, nós entendemos que aquilo que nos faz parecer com Deus é justamente a nossa capacidade de razão, a nossa capacidade de fazermos escolhas, ou seja, nós temos vontade, e de expressar o que sentimos através das nossas emoções. Isso também
é característica de Deus em nós. E logo, se isso foi manchado pelo pecado, isso também precisa ser restaurado. E como é o coração de alguém que está manchado pelo pecado? Como é o nosso coração longe de Deus? Como é o nosso coração quando nós não temos um encontro com Cristo? Leia comigo Jeremias 17:9, se você quiser abrir. Mas Jeremias 17:9 vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Esse é o coração do homem afastado de Deus. É um coração que agora está manchado pelo pecado e que busca com toda a intensidade o mal. Ou seja, ele não é que ele é só mal em si mesmo, é que ele é mal em si mesmo e propaga a maldade. E por estar contaminado, ele faz com que essa maldade flua dele, contaminando tudo à sua volta. Esse é o coração do homem. O coração manchado pela queda, pelo pecado. Ou seja, nossa razão, vontade e as nossas emoções, todas foram manchadas pelo pecado. Quando nós pensamos alguma coisa, nós pensamos a partir do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo. A nossa vontade não tem a ver com a coletividade, geralmente tem a ver com a individualidade. E as nossas emoções parecem nos dominar. E as nossas emoções que geralmente nos dominam são as emoções ruins. É aquilo que nós queremos guardar dentro do coração como peça de estimação. Sabe, aquele rancor, porque aconteceu algo na sua história com aquela pessoa, com aquele amigo, com aquele parente, e você guarda isso no seu coração, e você faz disso o seu bichinho de estimação. Quando, na verdade, nós deveríamos nos apegar às boas emoções, à alegria, à satisfação, à bondade, à benignidade. Ou seja, fazemos com que tudo o que nós sentíssemos fosse apenas a expressão da nossa gratidão a Deus. E quais são as consequências de um coração corrupto? Se o nosso coração é mau, segundo as Escrituras também precisam nos dizer que tipo de consequência esse coração mau ele traz. Abra comigo aí, se você quiser, a sua Bíblia em Mateus 15:19. Mateus 15:19 vai dizer assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Você consegue perceber que o coração mau, ele não faz mal apenas para si próprio? Não é algo que tira apenas o seu direito de vida e rouba de você a existência, pelo menos uma existência plena, mas ele tira o direito do próximo, ele invade a vida do próximo e arranca de lá o direito dessas pessoas, aprisionando essas pessoas também na maldade, porque é dali que saem as mortes, ou seja, os assassinatos, os roubos, os furtos, os falsos testemunhas, porque agridem outras pessoas, as blasfêmias, a fornicação, ou seja, a ação sexual que vai denegrir o outro, que vai usar o outro como objeto sexual apenas para o seu bem-estar. Tudo isso vem do coração longe de Deus. Portanto, nós precisamos aprender a cuidar bem do nosso coração. Por quê? Porque dele sai vida. Dele sai vida. É do nosso coração e a partir daquilo que está cheio no nosso coração que nós vamos começar a organizar a vida ao nosso redor. Porque dele flui tudo isso. Quando um coração está ferido, você pensa que você está dirigindo ele. Aí você começa a guardar coisa. Aí você fala assim, não, eu estou guardando coisa aqui, mas sou eu que estou no controle. Lê do engano. Quando seu coração está ferido, é ele que está controlando você. É ele que está guiando a sua vida. Você pode pensar até que está no controle da sua vida, mas não está. Quem está no controle é o seu coração, são as suas emoções, é a sua vontade. E é por isso que o mal, ele consegue entrar na vida do ser humano e ele consegue se espalhar com tanta eficácia como nós vemos hoje na sociedade.
mas se parasse aí, estava muito ruim a vida. Se nós encerrássemos a história aqui, todos nós estaríamos encerrados debaixo do pecado, como Paulo disse. Todos nós iríamos experimentar uma existência apenas de sobrevivência e não iríamos experimentar a vida na sua totalidade. Nós não iríamos mais perceber a vida nos tons que ela pode nos proporcionar, nas cores que ela tem, nas belezas que ela produz, nas emoções que ela gera e nos sentimentos de prazer que nos proporciona. Se parasse aí, estava tudo perdido, mas não para. Isso quer dizer que existe um Deus que olha para a humanidade e trabalha para nos trazer de volta para Ele, para que possamos ter um coração transformado, então experimentarmos uma vida transformada. E a promessa dele é que nós vamos ter vida e vida com abundância. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. E como que flui essa vida e vida com abundância? Ele está conversando com uma mulher samaritana, e de repente eles entram numa conversa ali, num assunto sobre adoração. E aquela mulher conversando sobre adoração, ela diz assim, tá, mas você está achando o quê? Cara, você está achando que você pode chegar aqui, me ensinar alguma coisa, achar que pode tirar a água do meu pocinho, porque o pocinho aqui é do meu pai Jacó, foi ele que furou. Você acha que é maior do que o meu pai Jacó? Ele vai falar assim, olha, se você soubesse quem está falando com você, é você que me pediria água. E eu te daria água e você nunca mais teria sede. Ou seja, você teria o seu problema resolvido. Mas não é que você só teria o seu problema resolvido, mas do seu interior fluiriam águas vivas. Não é mais água rota, não é mais água podre. Quando você chega a Jesus, do seu interior flui água viva. Essa é a promessa de Cristo para nós. Então, Cristo pode restaurar a nossa vida como? Através do Evangelho apenas. Por quê? Para nós, restaurarmos a nós mesmos é impossível. Restaurar um coração é impossível. Trazer o coração da morte para a vida é impossível. Pararmos com esse processo de corrupção, pararmos com esse processo de contaminação é impossível. Nós precisamos ser restaurados. Como qualquer fonte precisa ser restaurada quando ela está entulhada de lixo. Você precisa de uma ação externa, poderosa, que com o tempo faça com que ela seja restaurada. E nós só podemos ser restaurados quando nós entendemos o Evangelho, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós damos ouvidos a essa palavra que tem poder para nos transformar. Por quê? Porque para transformar o nosso coração, só tem uma forma. Você tem que nascer de novo. Você precisa nascer de novo, não tem outro jeito. E Jesus falou isso para um homem chamado Nicodemos. Ele vira falar, Nicodemos, você quer realmente a salvação? Você quer realmente ser uma nova pessoa? Aí, ser cheio do Espírito de Deus? É isso que você quer? Sim. O que eu preciso fazer, Senhor? Você precisa nascer de novo. Como assim? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Não, Nicodemos, você não entendeu. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer de novo. E é justamente isso que Deus faz conosco. Quando Ele nos chama, quando Ele nos salva, Ele nos gera novamente. Por isso dizemos que nós somos regenerados. É por isso que nós experimentamos um novo nascimento. Por isso, aqueles que são salvos em Jesus, eles são batizados. Porque no batismo nós dizemos que morremos para esse mundo e ressurgimos para Deus. E agora vivemos uma nova vida, onde o nosso coração vai ser repleto de coisas, sentimentos, raciocínios e vontades que pertencem do próprio Deus e que fluem do próprio Deus para o nosso coração. Como é que nós conseguimos isso, irmãos? Por nós mesmos? Não. Existe, na verdade, apenas uma coisa que pode fazer com que nós nasçamos novamente. Se chama a misericórdia do Senhor. A misericórdia de Deus. Para uma mudança
nós precisamos, de fato, transitar num novo ambiente. Estar num novo ambiente. Aquilo que está do lado de fora precisa mudar. E esse ambiente se chama misericórdia. Porque misericórdia não é só algo que Deus faz por nós, é um lugar onde Ele nos coloca. É um lugar onde Ele nos põe para podermos experimentar uma vida diferente. O próprio o próprio Jeremias, que nós lemos, ele vai dizer, no seu livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas antes disso, ele vai dizer assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Você quer ter esperança? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são o motivo de não sermos consumidos. Nós temos um Deus misericordioso que age nas nossas vidas, nos proporcionando um novo ambiente de vida. E esse novo ambiente de vida também quer dizer que nós temos agora a oportunidade de experimentarmos novas oportunidades. Significa que nós temos novas chances, nós temos novas oportunidades. Você não precisa continuar do jeito que você está, eu não preciso continuar do jeito que eu estou. As misericórdias do Senhor, elas são suficientes para nos colocar agora nesse ambiente maravilhoso, onde a vida vai proliferando, onde a vida vai surgindo espontaneamente, e nós vamos experimentando a vida com muita abundância, e percebendo os tons, as cores, os valores, as pessoas. Nós vamos percebendo com muita graça e com muita gratidão no coração aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. E como Ele pode gerar vida aonde antes havia morte, porque Ele pode restaurar, irmãos, esse ambiente. O ambiente, então, da misericórdia é o ambiente das possibilidades, das mudanças, mas mudanças na perspectiva de Deus. É o ambiente das segundas chances. E é bem isso, segundas chances. Porque qual de nós aqui já disse tantas vezes: eu nunca mais vou cair nisso, eu nunca mais vou fazer isso. E aí você faz. Mas eu nunca mais vou fazer isso. Aí você faz. Aí você erra, aí você peca. Misericórdia não significa conivência de Deus com os nossos pecados. Misericórdia não faz de Deus conivente com os nossos erros. Faz de Deus alguém que nos proporciona ambiente para nos mudar, nos transformar. Esse Deus produz em nós capacidades para vivermos uma vida diferente. E isso nós encontramos a partir do enchimento da palavra de Deus, do enchimento do Espírito de Deus. E quando nós somos cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito de Deus, nós somos cheios do próprio Cristo. E porque somos cheios do próprio Cristo, Ele pode fazer maravilhas e andar através de nós com uma nova vida. Por isso nós dizemos que vivemos em novidade de vida. É esse Cristo que nos chama. Nós então recebemos segundas chances. É isso que Jeremias, em Lamentações, está experimentando. Ele está escrevendo esse texto de Lamentações, e ele está vendo, sabe, a terra toda destruída. A terra toda destruída. A terra estava devastada, por quê? Porque Deus olhou para a maldade daquele povo e mandou um outro povo, chamado Babilônia, para poder corrigir o povo de Israel. E quando Babilônia chegou, eles destruíram, eles disseminaram, sabe? Eles estupraram as mulheres, eles levaram as crianças cativas, os melhores intelectuais foram levados para os palácios, os mais fortes foram levados para servir de escravos nas pedreiras. Irmãos, foi uma devastação total. E Jeremias está olhando isso, todo esse terror. E às vezes nós também vivemos esse tipo de terror na nossa vida. São situações profundamente catastróficas, situações profundamente horripilantes.
e que também são permissão de Deus. Mas da mesma maneira que Jeremias ele olha, mesmo dentro dessa situação, dentro desse terror, vendo as mulheres comendo a carne dos próprios filhos para não morrerem de fome no inverno, ele olha para toda essa situação e fala: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus é misericordioso, apesar de tudo o que aconteceu, apesar de tudo que eu já passei, apesar de tudo que eu estou passando, eu creio num Deus de misericórdia, eu creio num Deus que pode mudar o futuro, eu creio num Deus que vai me dar uma segunda chance de viver uma experiência diferente. Uma experiência de vida diferente. A mudança, ela é possível, irmãos. A mudança é possível. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui é muito bonito, porque Paulo, ele está falando, olha, nos capítulos anteriores de Romanos, ele vai fazer uma exposição da doutrina da justificação. Ele vai falar tudo o que Deus fez por nós. E como Deus agiu na cruz para nos salvar. Chega no capítulo 12, ele começa a falar ali sobre a nossa responsabilidade diante daquilo que Deus fez por nós. Ele vai falar, então, transformai-vos. Muda. Você pode mudar. Deus fez o que fez no alto daquela cruz para possibilitar você a mudança. Gente, ser humano muda. Quem não muda é animal. Quem não muda é bicho. Bicho não tem como mudar. Bicho só faz o que bicho faz. Se ele é um leão, ele vai continuar sendo leão o resto da vida. Se é girafa, continua sendo pescoçudo para o resto da vida. Não tem como reduzir, não tem como mudar a estrutura. Se ele é cachorro, ele vai continuar sendo cachorro para o resto da vida. Aí é aquela história de sempre. O marido está em casa, conversando com a esposa, e a esposa começa a reclamar. E aí, qual que é a do marido? Você sabia que eu era assim quando você casou comigo, não é? Ao contrário também acontece. Você sabia. Claro que ele sabia. Claro que ela sabia. O que ela não sabia é que você ia permanecer do mesmo jeito durante 30 anos. É claro. Porque a expectativa dela ou dele é que você mude. Então para de colocar a culpa nos outros, de você não mudar. Das suas ações não mudarem, porque Deus está ali, olhando para você e falando, você vai mudar, meu filho? Olha, eu tô renovando a minha misericórdia para você mais um dia. E aí, qual vai ser a sua resposta a essa misericórdia? Você vai continuar da mesma maneira? Agindo da mesma forma com a sua esposa? Esposa, você vai continuar agindo da mesma maneira com o seu marido? Você vai continuar culpando todo mundo pelos seus problemas? Ou você vai começar a assumir que você tem problema, que você tem dificuldade? Ou você vai assumir que você também erra? Porque tem gente que coloca a culpa em todo mundo, ele nunca erra, né? O culpado é todo mundo ao redor dele. Quando é que você vai começar a olhar e fazer essa autoanálise a partir da misericórdia de Deus? Porque você só tem duas opções. Ou você atende ao chamado de Romanos 12, 2, transformai-vos, ou Deus vai usar em você Lamentações 3. E aí, não é você que vai mudar, é Deus que vai mudar você. Deus vai mudar você. Eu sei que é difícil ouvir, mas eu tive que ouvir primeiro, para mim mesmo. Mas Deus vai mudar você. Porque se você não muda, só tem outra ação de Deus. Você é mudado. É o que aconteceu com o povo de Israel. Mas nós somos chamados agora à mudança. Não para ser bicho. Não para continuar da mesma maneira. Não para continuar da mesma forma. E olhem para mim, por favor. Não desvie o olho, não.
Eu sei que é difícil. Mas não desvia o olho, não. Porque eu estou falando primeiro para mim e também para você que está aí. Eu quero que você hoje assuma essa responsabilidade diante de Deus. Eu quero que você assuma essa responsabilidade diante de Deus, porque isso é palavra de Deus para você. Então, vamos parar de agir como bicho e achar que a gente não pode mudar, porque nós só não podemos mudar, mas nós fomos capacitados por Deus, pelo enchimento do Espírito e pelo enchimento da palavra dEle para a mudança. Deus nos capacita a isso. E a mudança é algo que nos faz experimentar coisas grandiosas da parte de Deus. Que tipo de coração agrada a Deus, irmãos? Salmo 51, 17 vai dizer: o sacrifício para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. O Salmo 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus não apenas nos capacita a mudar, mas Ele se alegra com a nossa mudança. E quando você muda, o seu mundo muda. A maneira quando você vê o mundo muda. Quando o seu coração muda, quando a disposição do seu coração, ela realmente se converte ao Senhor, tudo ao seu redor muda. Tudo na sua vida muda. As pessoas que você tem contato, elas mudam automaticamente. Por quê? Porque a água que jorra de você agora é água viva. E pessoas vão beber essa água viva. E pessoas vão se saciar nessa água viva, ao invés de se contaminar. E ao invés de você promover morte e gerar morte, você vai promover vida. E as pessoas vão querer saber como é que você consegue expressar tanta vida, tanta beleza, tanta satisfação, tanta alegria, tanta gratidão. E quando você estiver expressando isso no mundo, as pessoas vão reconhecer Cristo na sua vida. E a sua pregação vai ganhar tom. O anúncio do Evangelho através da sua vida vai ganhar tom. E Cascavel poderá ser alcançado através da sua vida. E pessoas poderão ter a vida transformada através da sua vida. Por quê? Porque eles vão começar a beber dessa água maravilhosa que está dentro de você. Eles vão deixar de fazer como o povo de Israel fez. O povo de Israel, lá em Jeremias, o próprio profeta dizendo, reclamando, o Senhor reclamando através do profeta, vai dizer: vocês abandonaram a fonte de águas vivas para beber água de chuva empoçada. As pessoas aí fora estão bebendo água contaminada. E você pode ser instrumento de Deus para levar água viva para elas. Que Deus nos use. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.